Olá, Juliana. Nós estamos aqui com a Juliana Kussen, pedagoga da Rede Municipal de Ensino, professora da Rede Municipal de Ensino. Juliana é mestre em Educação pela linha de Políticas Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR, tem especialização em Psicopedagogia pela PUC Paraná e graduou-se em Pedagogia pela UFPR. Né? É atualmente profissional da Rede Municipal de Ensino, como eu mencionava, foi pedagoga do Núcleo Regional de Ensino de Curitiba e, no momento, atua integralmente como professora dos anos iniciais na mesma rede. No mestrado, Juliana trabalhou com questões atinentes à direção escolar, que é a nossa temática aqui. Então, Juliana, muito obrigado por ter acolhido meu convite para essa entrevista. É uma conversa, na verdade, um bate-papo sobre as questões da direção escolar vinculadas a partir da tua experiência da pesquisa. Então, já de pronto, te coloco uma primeira questão, como é que você vê, como é que você enxerga a natureza e especificidade da direção escolar, né? Em alguns lugares a direção é tratada como função, às vezes como cargo, mas de qualquer maneira, como é que você enxerga a natureza e especificidade dessa função ou cargo? E, portanto, no limite é aqui que tem servido, ou aqui serve a figura da direção escolar na escola pública brasileira. Muito obrigado. Então, boa tarde, né? Eu agradeço o seu convite, professor, e fico bem feliz em participar desse momento. Então, assim, quanto à função, eu gosto de utilizar, né, o termo função, né? Eu acredito que tem uma diferença entre função e cargo, e especialmente pensando, assim, na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, né? A gente tem essa perspectiva de função da direção, né? Porque ela tem um caráter que deve ser provisório, né? E não permanente nessa atividade, né? Porque na rede a gente tem a perspectiva de provimento por eleição, né? Então é uma atividade que prevê a participação de várias pessoas, né? Não somente de uma pessoa por muito tempo, né? Não é uma função permanente. Então eu gosto de utilizar esse termo função, apesar da legislação utilizar o termo cargo, né? Bom, então, quanto a essa, né, que serve o diretor escolar, né, qual a função dele dentro da escola, né? Eu penso que a função do diretor escolar é fundamental dentro da escola, né? Primeiro, quanto à natureza da função da direção, ela é essencialmente pedagógica, né? Pedagógica pela atividade, pela própria natureza da atividade da escola, né? E dos objetivos que a escola persegue. Então, a essência da função do diretor, ela é pedagógica, tanto né, que costuma ser, assim, quanto na rede, é um professor que acessa essa função, né? Então, ela tem uma natureza essencialmente pedagógica. Mas ela também tem uma característica que eu acho que é bem evidente, que é a questão política, né? O diretor, ele lida basicamente com relações humanas, né? O trabalho dele é lidar a todo momento com relações humanas, né? Então, essa função que ele ocupa tem essa característica que é muito evidente por conta da sua atividade, né? Então, o diretor ele tem sobre a sua responsabilidade mobilizar todos os meios que ele dispõe na gestão da escola, né? Então, o Vitor Paro chama de atividade meio, né? Atividade meio, então as técnicas, os recursos, os objetivos que ele dispõe, adequando para a atividade fim, né? Que é a educação, que é zelar pela questão do direito à educação, para que se cumpra o direito à educação na escola. Então, esse processo, acho que de adequação, envolve muitas questões, né? Que são uma questão envolve escolhas, envolve opções, envolve tomadas de decisões na escola, né? E aí, essa questão, essa face política do diretor, ela é muito evidente, né? Porque enquanto ele trabalha com com o direito à educação, ele também está trabalhando com essas relações humanas. E aí é nesse processo, né, que os conflitos ficam muito evidentes, né? As pessoas na escola, a gente tem uma multiplicidade de perspectivas diferentes, né? As pessoas têm visões de mundos diferentes, pensam de formas diferentes. Então, lidar com essas relações dentro da escola
são questões que envolvem decisões do diretor, né? Então, esse processo ele é um processo político, né? Então, ela tem uma natureza que é essencialmente pedagógica, mas ela tem também essa função que é política. E eu acho também que tem uma outra função que é bastante presente e que tensiona também o trabalho do diretor, que é também essa face um pouco mais burocrática, né, do trabalho do diretor, né? Então, ele é um representante do Estado, ele é um representante também do governo local, né, além de ser representante da comunidade escolar, da comunidade local, mas ele tem essa face burocrática que tensiona também o trabalho dele, né? Então, por mais que, logicamente, ele está como um sujeito, um representante do Estado, ele está sujeito às legislações que pautam a educação, né, para organizar a gestão da escola. E organizar no sentido, organizar as diferentes esferas, né, do trabalho pedagógico, financeiro, administrativo. Então, acho que essas três faces do trabalho do diretor, da função dele, que são pedagógica, política e burocrática, fazem parte da função da direção escolar na escola pública, né? E eu acredito, assim, nenhuma delas deve se sobrepor à outra, né? Assim, acho que primeiro, assim, né, a essência pedagógica deve, né, lógico que perpassar todas as outras duas, né? Porque ele não tem como gestar uma escola sem pensar na sua função que é ali, que é zelar pelo direito à educação, né? Então, mas eu acredito que, nesse sentido, as outras faces devem conviver harmonicamente, né? Para que o diretor consiga gestar essa escola, dirigir a escola. Ok. Você estudou no seu mestrado a percepção, a compreensão que os diretores de escola têm sobre a gestão democrática, né? De resto, essa é uma questão bastante complexa, que e talvez em alguma medida, um elemento decisivo até para a implementação de gestão democrática, que é a compreensão que aquela pessoa que dirige a escola tem sobre do que se trata esse fenômeno. Mas, antes de tudo, então, qual é, na sua perspectiva, a partir do seu estudo, o papel do diretor na condução da gestão democrática? E, portanto, qual é a relação entre direção escolar e gestão democrática? Eu acho que também que ele tem uma função ele tem uma função primordial, né? Ele não é o ator principal disso tudo, né? Mas ele tem uma função que ele é um articulador dentro da escola das diferentes esferas da escola, as esferas de trabalho, né? Então, acho que assim, enquanto a gestão democrática, enquanto um princípio, né, que está estabelecido na Constituição, ela imputa uma responsabilidade para a prática do diretor escolar, né? Então, uma vez que esse sujeito lida, né, com aquilo, com a educação pública, né, que é um bem social, que é direito de todos, né, direito de todos e de cada um, né, então isso implica que a forma como ele organiza a gestão da escola deve ser de acordo com o interesse de todos, né, e o interesse de todos aqui é no sentido do interesse público, né, porque ele está lidando com um bem que é um bem social, né, que é o direito à educação. Então, eu acho que essa questão implica, isso significa, assim, para a prática do diretor escolar, que ele deve agir, primeiramente, por interesse coletivo, né, e não interesse privado, né? Então, e é por isso que a gestão democrática, ela só consegue ser operada na base, né, na base da escola, porque é dentro desse aspecto coletivo, né, nesse espaço comum, nesse espaço público, né, onde reside o endereço coletivo. Então, eu acho assim que o diretor escolar, ele tem essa responsabilidade de primeiro ter, assim, acho que ele precisa ter essa, não sei se consciência, né, ou a clareza da função dele, do qual o porquê ele está na escola, entender o porquê que ele está ali, que que está lidando com a educação, que é um bem público,
para ele compreender o que é realmente a gestão democrática, né? Porque a gestão democrática, ela é realmente isso. Ele só vai conseguir operar uma gestão democrática à medida que ele consegue inserir as pessoas dentro desse interesse comum, né? Então, o papel dele, ele é fundamental nisso, né? Porque ele é o grande articulador em todas essas áreas, né? Então, quando ele, acho que tem essa compreensão do papel dele dentro da escola, nesse sentido, ele consegue, com certeza, operar a gestão democrática. E aí, todos aqueles dispositivos que a gente tem dentro da escola, que dão concretude à gestão democrática, que é conselho de escola, associação de pais, professores e funcionários, né? Outros dispositivos como eleição para diretores, conselho de classe, o próprio projeto político-pedagógico, eles servem a essa função, e eles devem ser operados com essa clareza, né? Que em benefício desse direito, e é essa função que ele tem, de trazer essas pessoas para esse interesse coletivo. Então, nesse estudo, na sua dissertação, você constrói uma tipologia, tanto de gestão, propriamente dita, que tem de um lado a democracia, de outro lado você vai colocar uma gestão mais tradicional, mas também encontrou diferentes tipos de diretores. Quer dizer, o teu campo empírico na pesquisa vai olhar para diferentes tipos de diretores. Como é que... Fala um pouco sobre isso, quer dizer, quais as características desses diretores e em que medida essas características favoreciam ou não o desenvolvimento de uma gestão mais democrática? Sim, então a dissertação, como você falou, né, os tipos de diretores encontrados estão relacionados diretamente com as tipologias que foram construídas na dissertação, né, que variavam aí de uma perspectiva mais democrática para uma perspectiva um pouco mais tradicional, né, ou mais tradicional. E aí, eu acompanhei o trabalho de 3 diretores, né, 3 casos que eu acompanhei, durante alguns dias letivos, e aí foi possível perceber, eu acho que a primeira coisa assim, importante é justamente isso. Então, essas tipologias, essas formas de diretor que a gente encontrou, elas têm relação com a realidade que já tinha, né, que eu tinha pesquisado. E o que ele mostrou, esses 3 casos, foi realmente isso, né? Que a gente não consegue encontrar, por exemplo, um diretor, porque eu fui analisar a perspectiva do discurso e da ação desses sujeitos, né? Como que se dava o discurso, em que medida esse discurso acompanhava a ação desse sujeito, né? Pensando numa perspectiva de gestão democrática. E aí, quando a gente vai para a realidade, o que a realidade mostrou é exatamente isso, que dificilmente o sujeito consegue agir somente por uma perspectiva ou somente por outra perspectiva, né? A realidade, no dia a dia da escola, ele é complexo, né? Então, a pessoa ela não consegue agir exatamente, ela não consegue ser somente assim ou somente assado, né? A realidade não é dual, né? A realidade ela é contraditória, a realidade ela é muito dinâmica. Então, esses 3 sujeitos analisados mostraram justamente isso. Então, à medida que, por exemplo, o primeiro diretor, né, o diretor A, que eu acompanhei o trabalho dele, esse sujeito, ele apresentou um discurso que era um pouco democrático, a maior parte do discurso desse sujeito era democrático, mas a sua ação cotidiana apresentavam práticas que não acompanhavam tanto o seu discurso, né? Então, por mais que esse diretor tivesse um discurso que representava aquilo que a gente falava sobre essa perspectiva do direito à educação, a sua prática apontava num outro sentido, né? Então, e por exemplo, nesse diretor, acho que ficou mais evidente, era exatamente aquelas 3 faces que eu falava, o que ficou mais evidente era a face burocrática desse sujeito,
né? Então, esse diretor tinha exatamente essas características, né? Essas ditas qualidades no sentido weberiano, né? De um rigor normativo, de uma certa coerência com aquilo, da forma de agir, coerência em sentido à normatividade, né? Esse agir com precisão. Então, esse sujeito, essas características desse sujeito faziam com que ele fosse reconhecido pela comunidade ali escolar, pelos seus colegas, como um ótimo gestor, né? Como um gestor muito eficiente, né? Porque esses atributos conferiam a esse sujeito uma perspectiva que, do ponto de vista de quem trabalhava com ele, né, e de quem com quem ele tinha contato, ele era um bom gestor, né? E é realmente isso. Então, da parte do discurso, o sujeito ele apresenta um discurso democrático, mas a sua ação cotidiana acabava por não priorizar tanto essa democracia que ele discursava, né? Então, por mais que que ele discursasse dessa forma, a sua forma de agir cotidiana não acompanhava o seu discurso, né? O outro diretor pesquisado também, o segundo diretor, apresentou uma forma distinta também de agir, né? Uma forma distinta de atuação. Então, por exemplo, esse diretor, ele tinha um discurso que se encontrou muito mais democrático que o primeiro diretor, né? Apesar do discurso dele, assim, ser democrático, também a gente percebia que as ações dele conseguiam, em certa medida, acompanhar aquilo que ele apresentava no seu discurso. Então, esse diretor foi um diretor que mostrou uma melhor coerência com a gestão democrática, mas da perspectiva do procedimental, instrumental, né? Que é daquela em que a gente pensa de uma forma mais para o conselho de escola, a forma como ele sistematiza as suas ações para tomada de decisões na escola, em que o sujeito prioriza técnica, mesmo ainda que esse sujeito não tivesse dominado o conteúdo da democracia, né? O conteúdo da democracia na escola. Então, esse sujeito, ele tinha um discurso, a ação dele se mostrou um pouco mais coerente com o discurso que ele tinha, mesmo que o conteúdo das ações desse sujeito ainda não acompanhassem o discurso que ele apresentava, né? Então, por exemplo, você poderia ter uma prática de votação na escola que não acompanhava, o conteúdo em si não era tão democrático quanto o próprio procedimento que era oportunizado para os sujeitos ali, né? A forma procedimental. E o terceiro diretor, né, ele também teve uma situação diferente, né? Esse diretor apresentou um discurso que era muito mais coerente, muito mais plausível, democrático, e a sua ação cotidiana, ela também se mostrou assim, mais democrática, mas não tanto, porque ainda o que ficou muito visível nesse sujeito, nele e no primeiro diretor também, é que haviam ações que perpassavam, que atravessavam ações desses sujeitos dentro da escola, que não eram pautadas por questões comuns que fazem parte do espaço público da educação, né? Então, o que percebia, eu acho que, porque quando a gente pensa nessa questão da função do diretor na escola e a forma como ele age, né, ele deve agir dentro da esfera pública, né? E aí a gente tem sempre uma esfera privada tensionando a ação desse sujeito, né? E aí essa é a questão, né? O quanto dessa esfera privada atravessa a ação desse sujeito e aí afeta a sua ação cotidiana na escola. Então, esse diretor também mostrou um discurso que era democrático, mas a sua ação não conseguiu também acompanhar tanto o seu discurso democrático, né? Que apresentava mais dificuldade para dividir o poder, para espaços participativos, né? E aí a justificativa
que aparecia eram sempre com relação, e obviamente que isso tem na realidade, né, com relação às dificuldades de operacionalização dos instrumentos democráticos dentro da escola, de operacionalizar um conselho de escola que seja mais, que tenha uma perspectiva mais democrática, né, de participação, que todas as pessoas possam conversar, discutir sobre aquilo. Então, é lógico que tem questões que dificultam realmente o trabalho do diretor, né? Mas esses 3 casos que foram acompanhados foram 3 casos bem distintos, né? Lógico que apareceu, observou-se, né, que tinham similitudes no discurso desses sujeitos, né? Mas, assim, o que foi possível perceber é exatamente isso, que nem sempre a ação do diretor consegue acompanhar o seu discurso. E isso é devido realmente a isso, porque essa realidade que o sujeito enfrenta dentro da escola, a realidade cotidiana dele, ela é muito dinâmica. E aí o sujeito é sempre tensionado a agir por determinadas formas. Mas você acha então que é razoável a gente pensar que eles podem ser tanto uma alavanca como um obstáculo para a gestão democrática? E mais, em que medida você acha que essas características... Veja, eu conheço bem seu trabalho, você sabe. A sensação que eu tenho é de que o discurso ele é mais convergente, tem diferenças, mas ele é mais convergente. A ação é que é mais divergente, não é? É na ação que a gente encontra uma diferença maior entre as pessoas. Então, em que medida essa diferença de ação e até mesmo de pensamento tem mais a ver com a figura do sujeito, com as características, a disposição ou não ao diálogo, a disposição ou não ao trabalho coletivo, a disposição ou não ao incremento da autonomia no espaço coletivo? Então, isso é interessante, porque é realmente isso. Eu acho que há, sim, uma disposição. Eu acho assim, o diretor, ele enfrenta no trabalho dele diário, assim, questões que são entraves ao trabalho do diretor, né? Então, por exemplo, as demandas que surgem de trabalho, né, da Secretaria Municipal de Educação, né, os outros problemas que ele enfrenta diariamente, isso nem sempre favorece a forma dele poder organizar a escola de uma perspectiva que a gente tem como um ideal de gestão democrática, né? Então, e aí entram fatores como o tempo disponível para isso, né? As possibilidades reais de execução dessas atividades, né? Mas tem uma questão, sim, que eu acho que é bem presente aí e justamente nesse trabalho que eu desenvolvi, que eu percebi nesse acompanhamento com esses diretores, que é essa questão da esfera privada do sujeito, né? Como isso tem... porque, por mais que eles tenham, né, os procedimentos, né, os dispositivos da gestão democrática, que é o conselho de escola, que tenham associação de pais e professores e mestres, e tantos outros dispositivos da escola, eles... e aí tem um entendimento mínimo sobre a gestão democrática, eu acho que ainda está em si uma esfera privada que perpassa as ações desse sujeito. E que essa esfera privada parece que se entrecruza com a esfera pública da ação desse sujeito. E aí o que eu vejo, o que me preocupa, em certo sentido, ou representa um alerta, é essa questão, né? O quanto essa esfera privada ela entra dentro da escola, né? E entra pensando assim, que entra por meio de um sujeito que exerce uma função que é uma função legítima, né? Que ele é uma função, eu diria assim, de destaque dentro da escola, porque, querendo ou não, ele é o responsável principal dentro da escola. Então, o quanto que essa esfera privada entra através da ação desse sujeito, e aí essa esfera privada parece que ela está perpassada assim, por questões que são valorativas, né? Que se dizem respeito a valores uma dimensão que não é uma
uma dimensão da esfera pública. Mas o problema, eu fico pensando, é quanto que esse tipo de ação se infiltra dentro da escola e se institucionaliza dentro da escola, né? Eu acho que o risco maior é nesse sentido, né? Porque, querendo ou não, ele está entrando por meio de práticas que são legitimadas dentro da escola, né? Então, o quanto a gente, não sei se tolera, ou nesse sentido que a gente vê com isso como uma normalidade, né? Uma normalidade no sentido de que essas ações vão sendo institucionalizadas dentro da escola, né? E como isso se solidifica dentro da escola, né? Então, e como dificultam o trabalho o trabalho da gestão democrática em si. Da sua experiência, então, da junção dessas duas experiências, da experiência acadêmica e da tua experiência profissional, né? Você, além de ter ocupado o lugar, né, de coordenação pedagógica, de pedagoga de núcleo, você também esteve ali na secretaria por um período de tempo, lidando diretamente com as questões da gestão escolar, e somado à tua experiência na docência como um todo, portanto, de convívio com diretoras de escola, e agregada aí da formação acadêmica, quais são as principais características, o que você enxerga como principais características, sejam positivas ou negativas, positivas e negativas, no perfil dos diretores das escolas da rede municipal de Curitiba? Você conhece bem essas pessoas que estão ocupando esse lugar, ainda que a tua pesquisa não tenha sido uma pesquisa quantitativa sobre o perfil geral, né, dos diretores, mas o teu conhecimento acadêmico e profissional lhe permite desenhar um pouco isso. Quais são os elementos mais emblemáticos, positivos e negativos dessas pessoas que ocupam esse lugar na rede que você mais conhece, que é a rede municipal? Então, essa questão eu acho assim, acho que questões positivas quanto a características dos diretores, eu acho que estão relacionadas pensando assim né, quanto à organização em si da rede, né? Eu acho que, por exemplo, a questão do diretor escolar ser eleito, isso que eu acho que favorece bastante o trabalho do diretor dentro da escola, pensando no sentido de pertencimento ao local de trabalho, né? Então, eu acho que essa característica é um ponto positivo, um fator positivo, pensando assim, que esse sujeito compreende as necessidades daquela escola, ele já tem um conhecimento local, um conhecimento sobre o que é necessário, sobre as necessidades que precisam ser atendidas dentro daquela escola. E eu acho também que, minimamente, pelo menos a pesquisa acho que mostra isso, minimamente todos os diretores eles têm conhecimento sobre gestão democrática, né? Então, por mais que sejam de uma forma ainda assim, eu acho que ainda uma forma bem procedimental, técnica, instrumental, mas todos eles têm conhecimento dessa dimensão da gestão democrática e tentam agir dessa forma, e tentam agir, assim, pelo menos dos sujeitos que foram observados, eles tentam agir nessa perspectiva, dentro desses dispositivos, né? Por mais que essa seja uma ação induzida, né? Induzida por questões normativas, né? Mas eu acho que essas características favorecem o trabalho dos diretores, né? São positivas para o perfil dos diretores. E eu acho que negativo é uma coisa muito marcante, que eu também penso que é relação, e está relacionada com o processo... para quem trabalha na rede, isso talvez seja um pouco mais comum, né? Seja mais de conhecimento, que é a questão do processo eleitoral. Eu acho que ainda tem acho que há uma resistência entre os diretores no sentido de compartilhar o poder, né? Eu acho que e isso a gente pode perceber, por exemplo, com essa resistência de abrir mão da sua função, né? De abrir mão para que outras pessoas acessem essa função. Eu acho que isso é uma questão negativa, uma característica negativa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem, eu acho que daí né, o ônus e o bônus, né? Do processo eleitoral, ao mesmo tempo que esse sujeito, ele
acessa a função por um meio que é democrático, que ele compreende minimamente né, as questões, os processos democráticos dentro da instituição, dentro da rede, dentro do sistema, mas eu acho que tem sim uma certa resistência nesse sentido. Quando ele acessa a função, ele tem uma resistência em compartilhar o poder que ele tem na função dele. E talvez isso também seja um entrave para outras questões que estão dentro da escola, né? O quanto ele quer dividir desse poder que ele tem lá, e também acho que está um pouco relacionado com o sentido de perder o controle da situação, né? Que o sujeito talvez, no sentido de querer fazer de uma forma um pouco, da sua forma como ele acha que tem que ser feito melhor, da melhor forma, né? Então, acho que há essa dificuldade, sim, nessa perspectiva de compartilhar o poder, principalmente na função que ele atua, né? Porque há uma resistência na atuação, na função que ele ocupa, por exemplo, a querer permanecer nessa função, né? Tanto que a gente tem situações na rede que isso se evidencia, né? Os sujeitos permanecem por longos e longos anos na função, né? E não abrem mão daquilo, né? E também, às vezes, tem eu acho que uma questão por trás disso, que é a ideia de que alguns sujeitos têm capacidade, parece que tem uma noção que alguns sujeitos têm mais capacidade do que outros para acessar aquela função. Talvez essa também seja um fator de dificuldade, né? E até para que outros acessem, né? Como se fosse alguns, a função de direção é para alguns e não para outros, né? O que parece contraditório dentro de uma rede, né? Que tem um processo, tem eleição, né? Processo, acesso à função por eleição, né? Já há mais de 30 anos, né? Já me pareceu bastante evidente a tua posição, mas você sabe que nós temos diferentes formas de escolha de diretores usadas no Brasil, né? Não existe um padrão, varia de estado para estado, de região para região. Dominantemente há 3 tipos puros nisso, que é a eleição, justamente como se faz na rede de ensino fundamental em Curitiba, e na rede estadual também. A indicação política, técnica, né? Onde o gestor público, na prefeitura ou no governo do estado, define quem vai assumir a direção da escola, e o concurso público, seleção, concurso interno, algumas redes fazem. Ou modelos combinados disso, né? Às vezes uma seleção interna para depois uma eleição, ou algo parecido. A partir do teu conhecimento, tanto acadêmico quanto experiencial na rede de ensino, qual desses formatos é o mais apropriado? Existe, mesmo a gente sabendo que não existe uma forma ótima, né, uma forma ideal, no sentido de, isso vai resolver todos os nossos problemas, né, a gente sabe que isso não existe, mas dentro desse cenário, o que você acha sobre essas diferentes formas e qual você indica? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, né, quanto ao provimento, né, ao acesso à função por meio de eleição, né. Então, acho que essa é uma perspectiva, uma forma de acessar a função de direção mais coerente com a gestão democrática, né? Se a escola pública, ela deve ser gerida por uma perspectiva de gestão democrática, né? Não tem como a gente pensar de uma forma diferente para o acesso à função do dirigente, né? Primeiro porque eu acho que a comunidade escolar e local, ela deve escolher o seu dirigente, né? O dirigente que ela quer que represente aquela escola, né? Então, e aí tem relação com aquela questão, que é o pertencimento local do sujeito, né? Então, a comunidade precisa ter esse poder de escolha, né? Porque eu acho que tem também um entendimento nesse sentido que o processo eleitoral, ele é a dimensão, ele é a forma de acesso que mais coaduna com uma perspectiva mais plural, né? Mais plural e mais democrática da função de gestão democrática. E também porque eu acho que é aquilo como a gente falava, às vezes não existe uma forma ótima, né? E não é porque o diretor é eleito que ele vai fazer uma gestão democrática,
né? Mas, assim, com certeza, essa forma mais coerente com, né, uma escola pública que a gente lida com aquilo que é de todos, lida com o interesse de todos, então nada mais que faça sentido do que a própria escola escolher o seu diretor, né? Então, com certeza, é a forma de provimento por eleição. E ainda tem um grande caminho a gente enfrentar nessa discussão, porque nacionalmente, né, a organização da questão é muito diversa, né? Nós não temos um padrão, não há legislação que regulamente isso, pelo menos na nossa perspectiva. Bem, Juliana, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua contribuição para a gente, teu conhecimento tanto acadêmico quanto prático, né, do cotidiano, da realidade do chão da escola pública. É muito importante para a gente socializar esse conhecimento com os estudantes, com os pesquisadores da área. Muito obrigado. Tchau. Imagina, eu que agradeço. Tchau.